Né, professor, a didática da prova. Vai manter, tá, Mikael? Tudo bem? Assim, eu acho que eu não sei quem já não teve aula comigo antes, né? Aqueles alunos que não tiveram, estavam um pouco assustados, né? É isso, gente, não tem muito segredo não, tá? Você consegue fazer a prova com os slides lá juntos, etc. Para as provas de cálculo, né? Você vai poder abrir o Excel lá direitinho, você vai ver. Bom, meus queridos, a gente vai entrar então nessa segunda parte da aula de hoje e a gente vai abrir formalmente a nossa unidade número 4, tá? Essa unidade, pessoal, é uma das unidades mais interessantes do concreto todo, tá? Ela vai ser uma... Ué, não estou conseguindo diminuir até. Ela vai ser uma unidade, pessoal, que a gente só vai ver conceito de flexão, tá? A gente vai ver basicamente flexão em vigas de concreto, e aí a gente vai aprender a dimensionar vigas de concreto. Essa vai ser formalmente, pessoal, a nossa primeira unidade que a gente vai aprender efetivamente a dimensionar o concreto armado, tá? Ela é uma unidade muito boa, hoje eu vou passar algumas orientações e cuidados para vocês, tá? Esses slides já estão postados, você já pode aí começar a estudar. Precisa começar a estudar hoje não, né? Não obrigatoriamente, né? Mas à medida que eu for dando as aulas, você já pode ir estudando tranquilo, tá? O que nós vamos ver nessa unidade toda, pessoal? Primeiro, né, leituras obrigatórias. Hoje a gente vai falar sobre a teoria da flexão e suas simplificações, tá? Nas próximas semanas a gente vai ver como que faz para calcular o momento resistente de vigas. Vou mostrar para vocês como calcular, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o domínio de deformação, tabelas, né? Que é o que eu uso hoje em dia para calcular. Vou mostrar para vocês as minhas técnicas, vou abrir aqui o TQS para mostrar para vocês como que eu faço verificação, tá? E depois para vocês realmente calcularem vigas, né? Simplesmente armadas, duplamente armadas ou seções T, tá? Essa unidade, pessoal, é uma unidade magnífica, só que tem uma tensão aqui. O que é, professor? Os nossos livros que nós temos de concreto, gente, vou pegar aqui o exemplo do livro do Xuxa. As nossas literaturas, pessoal, são literaturas que elas são muito diretas, tá? Então, a parte da mecânica, da fratura do material, comportamento, isso não é muito bem explicado não, tá, gente? Tanto é que quem for tentar ler a literatura, por exemplo, do Teatini, nossa, tu vai dar a volta, que você não vai entender nada, tá? Então, o que eu aconselho, tá, meus queridos? Vejam primeiro, né, o começo dessa aula antes de vocês começarem a ler a literatura, combinado? Quem quiser se adiantar e ler alguma coisa, leia pelo menos o livro do MacGregor, tá? Que ele vai falar de mecânica, eu sigo o MacGregor, pra vocês terem ideia, tá? Porque a nossa literatura aqui, nesse sentido, é um pouco limitada, tá? Tudo bem? Vamos desenhar, né? Porque eu acho que desenhar fixa mais, né? Bom, a primeira parte que a gente vai ver aqui, pessoal, é uma parte chamada teoria da flexão, né? Como que a gente vai entender, né, o funcionamento ali dos nossos materiais. Vamos supor que a gente tem aqui uma viga, tá? Biapoiada, e ela tem ali sobre ela uma carga P, tá? Logicamente, você vai ter, indo para cada reação ali, se essa carga P estiver centrada, né? Metade da carga para cada apoio. Tudo bem? Essa viga aqui, logicamente, ela vai se deformar, tá? É uma deformação muito pequenininha, né? Porque o concreto armado são peças muito grandes, né? Então, as deformações são muito pequenininhas, a gente praticamente não vê. E esse tipo de aplicação aqui, pessoal, é uma coisa que a gente vai chamar de flexão simples. Primeira definição aí para vocês. Como assim, professor, flexão simples, né? A flexão simples, pessoal, é quando a gente vai ter simultaneamente, né, os esforços internos de um momento fletor e de cortante atuando em conjunto, tá? A flexão pura, por exemplo, como o próprio nome diz, né, é quando a gente só tem um momento fletor aplicando. Quando que a gente vê isso, professor? Quando a gente tem, por exemplo, momentos aplicados na extremidade, né, de uma viga. Essa situação aqui é uma situação idealizada, a gente praticamente não consegue simular isso em obra, né, ou em laboratório. E por último, é a que a gente vai ter chamada flexão composta, né? Ou flexão reta, né? Flexão composta. Como o próprio nome diz, né?
a gente vai ter ali tanto o momento fletor atuando, quanto o cortante, quanto um efeito de compressão. Tá? Então, aqui, pessoal, para hoje, o que a gente vai estar analisando? Dentro da teoria da flexão, a gente vai analisar apenas a flexão simples. Tudo bem? Que as nossas forças de compressão aqui, neste momento, são iguais a zero. Tá? Alguém está entendendo até então? Tranquilo? Essa primeira parte aqui, pessoal, eu peço que você tenha muita atenção no que eu vou falar agora, porque isso daqui, gente, vai se refletir basicamente no nosso bom entendimento da mecânica do concreto. E aí, todas as equações, gente, eu vou conseguir deduzir com vocês à mão, tá? Todas as equações de dimensionamento por causa disso daqui. Tudo bem? Primeiro adendo que eu dou a vocês, tá, pessoal? A nossa seção transversal, para a teoria da flexão aqui, vamos assumir aqui temporariamente, isso daqui é uma seção retangular, que a gente vai ter aqui o B, é o que a gente vai chamar de largura da viga. Tá? O Hzinho é a nossa altura da viga. Tudo bem? Então, sempre quando a gente vai falando sobre viga, a gente bota o nome tipo viga 1, por exemplo, e a gente bota B vezes H, ou B barra H. Tá? Então, se a gente tivesse uma viga de 15 por 40, então viga 1, 15 por 40. O primeiro número significa a altura, o segundo número, perdão, o primeiro número é a largura da viga, e o segundo número aí representa a altura dela. Tá? Outra coisa muito importante na teoria da flexão, pessoal, a gente vai falar aqui de algumas simplificações. Como assim, professor? Primeiro, né, para a gente entender mais ou menos, vamos assumir a primeira instância que o nosso material ele vai ser isotrópico. Vamos assumir também que a gente vai ter ali um regime, né, linear elástico. Tudo bem? E a gente vai estar respeitando aí uma hipótese, pessoal, chamada também hipótese de Bernoulli. Ué, professor, a hipótese de Bernoulli que você está falando lá de hidráulica? Não, não, não. Essa hipótese de Bernoulli, pessoal, fundamentalmente ela está falando que as nossas seções, elas permanecem planas, tá? Mesmo após o carregamento. Como assim, professor? O que você está falando? Lembra que eu falei que as deformações são bem, bem, bem pequenininhas? Se você olha aí, você está numa casa, um apartamento, você olha para cima, se você vê alguma viga, você está vendo ela embarrigando? Ou uma laje, né? Se você está aí, olha para o teto. Aí tá todo mundo olhando para o teto agora, né? Você está por acaso vendo a sua laje deformando? Não, né? Muito pequena, né? Ela efetivamente deforma. Mas é um valor tão pequenininho, que a gente praticamente assume que a nossa configuração indeformada, ela vai ser igual à configuração deformada. É o que a gente vai chamar isso de efeitos de primeira ordem, né? Ou toda aquela nossa teoria das estruturas que a gente estuda, né? Que o corpo fica perfeitamente equilibrado, né? Em deformação praticamente não acontece. As seções planas é que aqui tem um ângulo de 90 graus, né? Então, quando ela se deforma, ela permanece plana. Se você tem uma deformação muito acentuada, essa configuração não fica mais plana, ó. Observe. Tá? Ela fica inclinada. Todo mundo entendeu essas simplificações? Só para a gente falar um pouquinho aqui. Tá? Bom, vamos agora entender como é que funciona as nossas deformações dentro ali dessa peça. Vamos pegar a nossa seção e vamos fazer aqui um corte virtual nela. Assim, virtual, professor? Um corte imaginário, né? Que não exista. Aqui, ó, fiz um corte na minha viga. Eu estou olhando aqui a minha viga vindo da esquerda. Tá? Perfeito? Fiz ali o corte, né? A minha carga está aqui. Quando eu fiz o corte na nossa viga, pessoal, logicamente vai aparecer aqui reação. O que vai acontecer quando a gente corta a estrutura, né? Ah, vai aparecer um esforço interno aqui V, né? Nosso cortante. Aparece um momento também aqui, ó, tá? Ah, verdade, pessoal. Esse momento, pessoal, é o nosso momento resistente. É o momento resistente da viga. Ah, professor, é ele que a gente quer? É ele que a gente quer. Esse momento resistente, pessoal, ele é determinado, tá? Pelas propriedades da seção.
Tem alguém aí comigo, de boa? Vocês estão ansiosos? Estão preocupados? Alguém tá respirando aí? Tô aqui assistindo, professor. Beleza. Tudo certo. Só pra ver se vocês Tô estão atenção bem. aqui, professor. Então, gente, o momento resistente da sessão, quando a gente viu lá na nossa teoria da segurança estrutural, o que, que a gente viu, né? As nossas forças devem ser menores que as resistências, ou a resistência, né? Tem que ser o quê? Maior que a nossa solicitação. Nesse caso aqui, a resistência, a gente tem aqui um momento resistente, ó. Ele tem que ser maior que quem? O momento solicitante. Ah, professor, o momento solicitante, a gente calcula ele através da análise estrutural, não é? Exato. E o momento resistente pelas propriedades da seção. Ah, então é assim que a gente vai dimensionar a viga? Sim. A gente vai, com base no momento solicitante, chutar uma seção transversal para essa viga e dimensioná-la. Né? Fundamentalmente é isso. Né? Todo o processo de dimensionamento funciona dessa forma. E esse momento solicitante é quanto, professor? Bom, aqui é uma carga pontual, ele seria aqui um triângulo, né? Cujo máximo aqui ele é dado por PL, né? Sobre aqui é metade, né? Mais metade, se for o comprimento total L, né? A gente teria L sobre 4, tá? Tudo bem? Então, bem simples, né? Bem simples. Então, acho que tá todo mundo entendendo até agora. Ainda falando um pouquinho sobre, agora, a seção transversal. O que a gente viu, pessoal? Aí, agora eu vou falar uma coisa que vai acabar com a vida de alguns aí, né? Quando a gente aprende a calcular o momento, o que é o momento? Ah, professor, o momento? Tipo, o momento na viga? É tipo a tendência de rotação. Tá, mas o que é fisicamente o momento fletor? Alguém já parou para pensar nisso? Vou quebrar a cabeça de alguns aí. Gente, o momento fletor, ele é uma convenção. Ele não existe. Ué, professor, como assim ele não existe? O momento fletor ele não existe. Ele foi criado, essa unidade, né, para a gente conseguir interpretar o que a gente vê? Deformação. Tá? Ah, verdade, professor. O que existe é deformação. Tá? Então, vamos olhar aqui nessa nossa viga deformação. Eu fiz 2 pontinhos verdes aqui nessa nossa viga aqui que está se deformando. Tudo bem? O que acontece com a nossa fibra superior, né? A fibra superior vai estar comprimida aqui, né? Perfeito? E a nossa fibra inferior? Ela vai estar sendo alongada. Então, por convenção, o que a gente adota, né? A fibra superior que vai estar sendo encurtada, a gente vai ter compressão. E na fibra inferior, tração, né? Como a gente ainda está nas bases, né? Nessa simplificação que os nossos esforços são o quê, né? São lineares elásticos, etc. O que a gente consegue traçar aqui, né? O nosso diagrama de deformação. Ah, perfeito, professor. Então aqui a gente vai ter ó, uma deformação do concreto à compressão. E aqui a gente vai ter a deformação do concreto à tração, perfeito? Aqui, pessoal, perdão se eu falei concreto, né? Mas a gente ainda está trabalhando, né? Naquela hipótese que o material é elástico linear, né? O material perfeito, tá? Então, se a gente pega aqui a nossa posição da linha neutra, vai existir um momento ali dentro da seção que a gente não vai ter deformação alguma, né? Que ele vai estar geralmente, né, em função ali da posição da linha neutra. Aqui, no caso, é h sobre 2, né? A nossa altura total é h, né? Perfeito? Bom, e aqui, pessoal, você percebeu, né, que essa relação entre a deformação positiva de tração e a deformação de compressão é uma relação linear, né? Porque a gente ainda está num sistema linear elástico, idealizado. Tá, professor, e daí? Né? Agora que entra o tchan, né? O pulo do gato. Vou ampliar esse nosso diagrama aqui de deformação. Olha que interessante, né? Gente, quando a gente tem deformação numa peça, o que a gente provoca, né? Se você pegar aqui, ó, a tensão, ela vai ser o nosso módulo de elasticidade vezes a deformação. Ah, tudo bem, professor. Então, se a gente aumenta aqui a nossa deformação, pela propriedade do material, a gente vai ter tensão.
E essas equações, como assim o módulo de elasticidade ele é constante para o material elástico linear, essas deformações elas vão ser exatamente compatibilizadas com quem? Com as nossas tensões. Todo mundo está me seguindo até então? Não? Acho que sim, por enquanto. Você está vendo aqui, pessoal, então que diagrama é esse aqui? É um diagrama triangular, ó. Se agora a gente pega, olha que interessante, a gente tem tensão, e a nossa seção transversal não é um retângulo? Ele é um retângulo, correto? Eu vou deduzir a equação aqui, acho que vocês vão gostar. Vamos ver. Tenta fazer só o retângulo primeiro, pessoal. Tenta. A seção transversal é um retângulo. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma área, né? Ah, verdade, pessoal. Então, área vezes tensão, o que eu vou ter? Uma força. Na região de compressão vai ter uma força de compressão. Na região de tração vai surgir uma força de tração. Isso aqui que é a teoria da flexão, que os livros só falam, numa seção transversal sujeita à flexão, existe um par de forças. De onde que ele vem, né? Trazer, daqui. Tá? Onde que atuam essas forças, né? Exatamente no centro de massa, né? Dessas figuras, que são triângulos. O centro de massa de uma figura está onde, né? A 2/3, né? Em relação à sua extremidade. Então, aqui é 2/3 da altura, né? 2/3 e a altura, né? Isso aqui tudo é h/2, né? Olha que legal isso, né? Tudo bem? E é aqui que é a parte interessante, né? A distância dessas forças aqui, pessoal, é o que a gente vai chamar de Z. A literatura americana chama isso daqui de JD. Esse Z, pessoal, ele vai ser quem? O nosso braço de alavanca. Ah, professor, então pera. Se eu faço, então, o somatório dos momentos, sei lá, nesse ponto aqui, 0, vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Em que eu determino? O momento resistente. Então, o momento resistente da minha seção, ele vai ser igual, por exemplo, a força de compressão vezes o Z. Olha que legal isso, cara. Ah, professor, então aquele momento resistente da seção é só isso? É a força que vai existir na parte de compressão ou de tração, explicado pelo braço de alavanca? Sim. Esse momento aqui, ó. Ou seja, todo mundo entendeu, pessoal? Então, esse momento resistente, ele é relativamente fácil de ser calculado, né? E a análise estrutural também, tá? Top? Logicamente, aqui, se eu aumento o meu braço de alavanca, se eu aumento a altura da viga, logicamente aumenta muito esse momento resistente, né? E também essa força de compressão, vamos representar ela juntinhas agora, eu também consigo deduzi-la, tá? A nossa peça aqui tem uma largura de B, aqui a gente tem a altura total, H. E a gente vai ter esse nosso triângulo de tensões, né? Vou desenhar ele aqui tridimensional, pessoal, para vocês verem como é que eu tô craque no desenho. Ó, ficou legal. Tá? Então, o que a gente tem aqui, tridimensionalmente falando, né? A gente tem aqui a largura B, aqui é H/2. Aqui, a gente tem a nossa tensão. Tá? Qual que é o volume aqui desse bloco? Esse volume aqui, ele é calculado por quem, né? É um triângulo, né? Vezes a espessura. Então, a área de um triângulo é a altura dele dividido por 2, vezes a largura, vezes ali a espessura. Tá? Esse volume, então, vai ser quem? Vai ser o nosso C. Essa aqui é literalmente a nossa força de compressão. Deixa eu ver se eu acertei. Eu acertei. Tá? Essa aqui, pessoal, vai ser a nossa reação, a nossa força de compressão da seção. E isso aqui, gente, prazer, isso aqui é chamado de bloco de tensão. Ou da literatura americana, também chamado de stress block. Top, pessoal? Outras coisas interessantes agora, né, para a alegria de todos, né? Essa seção transversal, pessoal, a nossa altura da linha neutra, o nosso y, o que a gente viu, né? O y ele vai ser igual a h/2. Posso só reescrever o h aqui, sendo 2y. E qual que é a nossa inércia da seção? Não é BH ao cubo dividido por 12? Vou isolar e determinar aqui o i sobre h. Vai ficar aqui base, altura ao quadrado sobre 12. Olha que legal, gente.
O nosso momento resistente, então, o que a gente havia feito, né? O momento resistente, ele vai ser dado C, né? Vezes o nosso braço de alavanca Z. Né? O braço de alavanca Z, a gente viu, né? Ele vai ser esse daqui, ó. Vezes 2, né? O Z, então, vai ser 2 vezes quem? Corta esse com esse. H sobre 3. Vamos escrever todo mundo junto? Então, isso aqui vai ser igual a tensão, dividido ali por 2 vezes H dividido por 2 vezes o B, multiplicado o nosso braço de alavanca, 2/3 de H. Beleza? Quem que a gente vai ter, então, aqui, né? Acho que já dá para substituir agora. Deixa eu ver aqui os meus cálculos, né? Então, substituindo aqui, a gente vai ter quem, né? Aí eu vou olhar minha colinha, né? 2 vezes a tensão, que multiplica BH ao quadrado, dividido, vou passar aqui 12. Quem que é esse colega aqui? Pronto. O H a gente viu que ele é 2i. Caraca, professor, não estou acreditando. Então, qual que foi a equação que eu cheguei? A tensão por flexão, ela é dada por quem? My sobre I. Alguém já tinha visto isso aqui antes? Pode me dar parabéns, legal, né? Muito legal isso aqui, né? Então, meus queridos, prazer. Essa é a nossa teoria da flexão. Tá, professor, mas por que você deduziu uma equação que a gente só aplicava ela direto? Para introduzir para vocês, pessoal, um conceito extremamente importante hoje, que é esse bloco de tensão. De onde que ele nasce, por que ele está aqui. Tá? O bloco de tensão, portanto, ele vai ser a nossa região, né? Que eu vou conseguir definir a nossa força, né? De compressão ali da seção. Perfeito? Todo mundo entendeu de onde que ele vem? E aqui que entra a parte interessante, né? Tá, professor, então a gente entendeu fundamentalmente o que é esse bloco de tensão, como que ele acontece, né? Atua na seção, né? E é aqui que entra a parte interessante, né? E para o concreto armado? Né? Ué, por quê, professor? Ué, o nosso concreto armado, ele não é um material isotrópico. Verdade, professor. Ele é um material linear? Não, ele é não linear. Tá? Eu vou botar só linear e cortar para ficar semelhante, né? Ele não é um material linear. E ainda por cima, né? Ele é um material sozinho? Não. Ele é material simples? Não. Ele vai ser um material composto. Porque a gente vai ter o aço junto. Perfeito? Professor, eu preciso deduzir essa equação? Não, de forma nenhuma, só estou te explicando, tá? Então, a nossa teoria da flexão, quando a gente estiver trabalhando com concreto, pessoal, a gente vai definir algumas coisas interessantes, né? Que a seção vai fissurar, o nosso aço vai ter que escoar, tá? E aí a gente vai abordar para vocês tudo nessa unidade. Tá? Tudo bem, meus queridos? Então acho que todo mundo entendeu aqui. Tá? Os slides estão basicamente essas informações que eu falei para vocês agora. Tá? Quais que são os tipos da flexão que a gente vê? Caso você esteja estudando, né, o nosso livro da literatura do McGregor, tá? Nos Estados Unidos, pessoal, o diagrama do momento fletor é ao contrário, tá? Então, flexão positiva eles botam para cima, não sei porquê. É igual quando o pessoal dirige no lado esquerdo da rua, né, com o volante no lado esquerdo, né? Enfim. Então, aqui, basicamente, pessoal, explicando esse binário das forças, tá? Para que a gente tenha equilíbrio, né? Isso é muito importante, tá? Esse binário das forças tem que ser igual, tá? Então, se a minha seção transversal ela tem que estar em equilíbrio, tanto a força de compressão tem que ser igual à força de tração dentro da seção transversal. Se uma for maior que a outra, você não vai ter equilíbrio, né? Lógico, tá? E aí que entra o mecanismo de colapso. E o nosso momento resistente é fundamentalmente
esse um dos par de forças, né, multiplicado pelo nosso braço de alavanca. Tá? E aqui, as equaçõezinhas, né, já deduzidas, tá, meus queridos? Tá ali direitinho. Então, isso aí não tem na nossa literatura, né, e acaba que fica meio largado, né, aí fica um pouco confuso. Tá? Bom, vamos falar de novidade, então. Como é que é o nosso concreto, né, pessoal? Ele vai ser um material não linear, né? Ué, cadê minha setinha? Não tá aqui? Tá. Ele vai ser um material aí não linear, né, pessoal? E você vai ter aí deformações diferentes, né? E por causa disso, a nossa teoria, essa da flexão que a gente viu, ela não vai ser perfeitamente utilizada dessa forma. Né? A gente vai fazer outras simplificações envolvendo o comportamento do concreto. Outra coisa interessante, né, é que o nosso concreto ele vai fissurar, mesmo que abaixo extensões de tração, né? Então, isso também tem que ser considerado no nosso dimensionamento. E essa da definição do bloco de tensão que a gente vai utilizar, né, para dimensionar. Aqui estão as hipóteses, que nem a gente falou, né? As hipóteses que a gente vai ter seções planas, né, de acordo com a teoria de Bernoulli. Outra coisa bem importante, né, que a gente vai assumir para o concreto armado. As deformações no concreto e o aço, a gente vai assumir que são completamente iguais, tá, pessoal? Como assim, professor? O concreto ele vai ser um material composto, né? Então, você vai ter o concreto e o aço. Quando eles se deformam dentro da seção transversal, a gente tem que assumir que essas deformações são iguais, né? Senão não faz sentido. Outra coisa interessante que a gente vai adotar para o concreto armado é que as nossas resistências a trações a gente simplesmente vai ignorar, tá? Então, o concreto, ele tem, sim, tensão de tração, né? Mas como ela é muito pequenininha, a gente desconsidera. E aqui, meus queridos, tem algumas informações que eu vou falar para vocês, né? Essas convenções que a gente tem aqui para definir uma seção transversal são aceitas no mundo todo, tá? A primeira delas é o que a gente chama de seção simplesmente armada, tá? A seção simplesmente armada, pessoal, é quando a gente vai ter basicamente o aço apenas na região da fibra com maior momento, tudo bem? Então, vocês têm aqui momento, por exemplo, na fibra inferior, somente. Né? A gente tem seções retangulares, a gente pode também ter seções T, ou T invertido. Você pode ter seção IL também, né? mais incomum, né? Geralmente quando você tem viga de borda, né? Quando você tem uma pequena laje, é feita dessa forma. Outra coisa importante, a gente pode também ter seções duplamente armado, ó, que a gente vai ter uma armadura de tração e uma armadura de compressão. Tá bom? Vamos botar alguns nomes aqui que eu acho importante da gente falar também. Vou pegar aqui duas seções. Vou botar aqui uma seção retangular. A gente já viu a largura é B. Vimos aqui a nossa altura também H. Quais são os outros nomes que a gente vai usar, professor? AS. Tá? AS, pessoal, significa área de aço. O aço do termo inglês significa steel, né? Que a gente já havia falado anteriormente. Por isso que é o Szinho, perfeito? Outra coisa importante é uma coisa que a gente vai chamar de D. Esse D, pessoal, vai ser a distância até a linha neutra da sua seção. Ele é chamado de altura útil. Tá? É uma outra nomenclatura que a gente vai usar. Tá? Então, essa aqui é uma seção simplesmente armada. Tá? Então, essa aqui é a seção simplesmente armada. Uma seção duplamente armada, aí a gente teria armadura em cima e embaixo. Aí a gente chamaria o de baixo de AS. E o de cima, pessoal, a gente chama ele de AS linha. Tá? Então, AS linha. Perfeito? Aí a nossa altura da face superior até ao centro de massa da armadura é o D linha. Combinado, pessoal? Simples, né? Então, esse aqui é duplamente armada. Tá? Então, tem essa distinção entre os dois, né? Pode falar, Felipe. Manda ver. Professor, esse AS linha e AS normal é a mesma coisa de falar armadura positiva e negativa? Ou coisas diferentes? É isso mesmo, tá? Então, essa aqui é a armadura positiva, né?
esse aqui é chamado de armadura negativa. Ele também pode ser chamado de armadura comprimida, tá? Tá? Porque geralmente a gente usa essa armadura em compressão também. Tá? Outras nomenclaturas que vocês podem ver também, pessoal, é das vigas T, né? Então, viga T, o próprio nome diz, né? É uma viga T. Tá? Então, a viga T a gente também tem a altura. A gente também vai ter aqui, ó, a largura BW, tá? Então, é BW. Essa região aqui, gente, é a região que a gente vai chamar de alma, tá? É a alma da viga T. E aqui em cima a gente vai chamar de mesa. No termo em inglês chama-se flange. E aí, por causa disso, né, desse termo em inglês flange, aqui a espessura da mesa é o HF, tá? E a largura da mesa é o que a gente vai chamar de BF, tá? Então, o Fzinho vem de flange. Tranquilo, meus queridos? Uma última coisa que eu vou passar para vocês hoje é o seguinte, é em termos da armadura. Professor, qual é a diferença da armadura, né? Se é uma viga duplamente armada ou se é simplesmente armada, né? Bom, a viga duplamente armada, pessoal, quando a gente tem uma área de aço relativamente importante em cima, o que essa armadura vai fazer? Eu vou mostrar para vocês aí com bastante tranquilidade, né? Mas ela vai provocar, primeiro, vai dar um maior momento resistente, que junto ao concreto, né, aquela força de compressão, soma-se a força da armadura, tá, de compressão. E a gente também vai ter uma maior ductilidade, né? Então, essas vigas de armação duplamente armadas, elas vão ter um comportamento muito mais dúctil, tudo bem? Então, a viga pode se deformar mais tempo, durante mais tempo. Eu ia desenhar alguma coisa para vocês agora, para finalizar a aula, o que era? Não. Bom, na realidade, pessoal, quando a gente vai projetar uma viga de concreto, a gente sempre tem, tipo... Ah, lembrei dos nomes, né? A gente vai ter aqui alguns nomes importantes. Então, a armadura em vermelho é uma armadura que ela vai estar ao longo do nosso comprimento da peça. Aqui a gente vai chamar ela de armadura longitudinal. Tudo bem? Longitudinal porque ela está ali em função do comprimento dela. A outra armadura que a gente tem, pessoal, é uma armadura em verdinho que eu vou desenhar para vocês. Ó. Se uma é armadura longitudinal, a outra vai ser armadura transversal. Tá? Essa em verdinho aqui a gente vai chamar ela de armadura transversal. Ela também é chamada de estribos. Tudo bem? As duas vão ser o suficiente para a gente conseguir montar o que a gente vai chamar de gaiola. Né? Isso daqui é o que a gente vai chamar de gaiola. A nossa gaiola é de aço. Tá? E aí, gente, é muito interessante, porque, por exemplo, às vezes a gente pode dimensionar uma viga como sendo simplesmente armada. Tá? Só que aí, aqui em cima, a gente bota uma armadura que ela é praticamente desprezada no cálculo, mas é uma armadura bem fininha. Ó. É o que a gente chama isso aqui de armadura porta-estribo. Porta-estribo. Porque senão eu não consigo amarrar o estribo, né? Tá? Uma outra armadura que aparece também, pessoal, que existe o nome aqui, é legal falar dela também, é uma armadura que a gente chama de armadura costela, tá? Ou armadura de pele, né? Então tá aqui uma viga. Então a gente tem aqui em vermelho a nossa armadura longitudinal. Pode ser em cima e embaixo. A gente em verde tem a nossa armadura transversal. Devia estar em verde, não tá? E aí, por último, vou botar aqui em azul uma armadura, que ela é uma armadura mais fininha. E é uma armadura que a gente chama ela de armadura costela. Tá, ela serve só para retração, ela é bem pequenininha. Geralmente é um fio de 6.3, tá? Tudo bem? Então a vista dela é mais ou menos assim. E aí, pessoal, o que a gente vai utilizar, basicamente, aqui no nosso concreto armado? A gente vai dimensionar o que, basicamente, professor?
essa área da seção de concreto, BH, a gente vai determinar a quantidade de aço, né? E aí a gente vai preencher basicamente 2 critérios. A gente vai calcular todas essas variáveis aqui para conseguir dar 2 coisas. Primeiro, né, para conseguir fazer uma peça segura, tudo bem? Que as nossas resistências superem as solicitações, que ela seja econômica, tá? Então, a nossa área de aço, que a gente vai botar aqui, tem que ser uma área de aço necessária, tá? A gente só vai usar o necessário. E por último, pessoal, ainda dentro da segurança e da economia, existem ainda os critérios normativos. Que aqui é onde a gente conclui a aula de hoje. Esse critério normativo é o quê, professor? Um deles, por exemplo, a gente só vai fazer os cálculos das nossas áreas como sendo peças subarmadas, por exemplo. Armadas. Como assim subarmada, professor? Tem menos aço? Não, tá? O subarmada significa que a quantidade de aço que a gente botou é uma quantidade de aço que seja absolutamente necessária. O aço, a quantidade de aço que tem aqui, é o suficiente para as tensões no aço serem superiores às tensões de escoamento. Então, eu quero que a minha armadura aqui escoe, né? Ela entre em escoamento. Como assim, professor? Entrar em escoamento? Lembra do nosso diagrama de tensão e deformação do aço? Ele é linear, elástico, assim, ó. O que acontece quando a tensão ali no aço, ela ultrapassa as tensões de escoamento, né? A gente observa o quê? Grandes deformações, ó. Tá, então eu quero que, por exemplo, quando as minhas vigas de concreto elas estejam chegando praticamente, esgotando a capacidade delas, que elas se deformem muito, tá? Que é o que a gente havia visto lá na unidade 1. A gente quer que as nossas peças de concreto, elas deem avisos de que tem um problema, tá? Que a gente vai ter ali grandes deformações, as pessoas conseguem ver que tem um problema, que elas consigam ter tempo de evacuar a estrutura, tá? Então, aquilo ali que a gente vai chamar de ductilidade, tá? Isso aqui a gente vai falar várias vezes ainda, enfim, e eu acho que vocês vão entender bem esses conceitos, tá? Nos slides, pessoal, tem todas essas informações, então pode dar uma leitura, né, nos slides, eles estão melhores que a literatura por hora, tá? E aí, na próxima aula, a gente parte aqui da teoria da flexão voltada para o concreto armado. Deixa eu mostrar umas fotos aqui para vocês. Para vocês verem o que é uma gaiola, né, de aço, né, o que ela é, né. Então, aqui, ó, isso aqui é uma gaiola, tá? Então, quando a gente vai projetar a estrutura de concreto, ó, você tem lá os perfis, né, você tem lá um profissional que ele é chamado de armador. Esse armador, ele pega o projeto de estruturas, tem as barras, né, no canteiro de obra, ele vai amarrar, ó, uma viguinha com a outra, ó. Ele vai amarrar cada barrinha dessa, ó. E isso daqui é literalmente uma obra de arte, tá vendo? Olha que bonito, né? Então, isso aqui que a gente chama de gaiola, né? Então, ele amarra cada uma para que a gente tenha exatamente quais ferros usar. Hoje a gente já aprendeu todos, né? Armadura transversal, ó, aqui tem estribos na vertical, tem armadura ali costela, né? Ou armadura de pele, né? E aqui em cima armadura de compressão, ó, todos os nomes que a gente viu hoje, né? Aqui, ó, que bacana, né? Então, essa armadura, né, que os armadores montam, ela é a primeira parte do nossa construção de concreto. Depois que ela é montada, né, em cima da forma, elas são içadas, instaladas e aí é concretado. Tá? Então ela fica assim. A gente deve visitar uma obra em breve, tá, pessoal? Queria visitar com vocês, eu tenho obras muito boas para visitar. E aí vocês vão entrar, vocês vão ver a estrutura sendo montada, vocês vão ver esses amarradores aqui, né, os aramezinhos, as formas, né, é muito bacana. E aí a nossa função como projetista, né, é calcular isso aqui, né, a quantidade de ferro que a gente vai usar aí. E a gente tem que selecionar o ferro para deixar econômico, né, seguro e atender os critérios normativos. Gente, tá bom, né? Vocês querem mais? Eu dou mais aula. Chega? Chega, professor, pelo amor de Deus.
Deu bom? Se me deixarem falando, eu vou até meia-noite, pessoal. Vamos até meia-noite? Vamos, né? Tá bom, obrigado, Lucas. Acho que tá bom. Coitado, o José Jeová deve estar cansado, né, José? Meus queridos, boa noite a vocês todos, bom descanso, vocês estão formalmente liberados. Mas se você quer me mostrar a sua parada no computador, eu tô aqui. Se não, meus queridos, até lá. Vou interromper aqui a gravação, tá? Boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí.